Queria convidar você para você abrir sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Glória a Deus. Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. Amém? Todos encontraram? Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ler? Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque nada será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus Por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos chamou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Eita glória! Irmãos,
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor já nos deu o sinal nesta noite de que esta palavra é a palavra que Ele quer falar conosco. E o que nós vamos ver hoje, nesta orientação da palavra do Senhor, é que há muitas dúvidas em relação à vinda de Cristo. E Paulo está escrevendo a sua segunda epístola para a igreja de Tessalônica, irmãos. Por quê? Porque havia uma mistura aonde as pessoas estavam ali trazendo uma falsa doutrina. E que falsa doutrina é essa? Muitos estavam pregando e dizendo que a vinda de Cristo ainda ia se demorar, que Ele ainda estava longe de voltar. Enquanto, na verdade, nós já sabemos que alguns sinais têm precedido a vinda de Cristo. E nós sabemos, irmãos, que Paulo vai orientar a igreja do Senhor dizendo que não se deixem ser levados por ventos de doutrina, ou não se deixem ser levados por qualquer palavra, para que ninguém vos engane, que vocês não saiam da posição, ou que vocês não mudem o pensamento de vocês. Era esta palavra que Paulo estava trazendo na sua segunda epístola para a igreja de Tessalônica. E uma das coisas que ele vai trazer aqui e nos orientar, irmãos, onde eu quero lembrar aqui, o verso 11, ele diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. É assim ou não é o momento em que nós vivemos? Hoje se acredita mais na mentira do que na... Hoje a verdade é a mentira e a mentira é a verdade. Então esse Espírito já habita na terra. Paulo está dizendo isso. Porém muitos ainda estão sendo enganados. Por quê? Porque ele vai custar, ele vai demorar. Não, irmão. Pelo contrário, o anticristo está logo aí, ele está às portas. E eu quero lembrar você, irmãos, de um outro grande sinal que acabou de acontecer dias atrás, Aquele que é o termômetro do mundo, chamado Israel, entrou numa grande guerra com uma grande potência chamado Irã. Você consegue, na sua cabeça, medir a cronologia? Quem é aliado de Israel, irmãos? Os Estados Unidos. Quem é aliado de Irã? A Rússia. Gog, Magog. Você já leu esta palavra de Ezequiel 38? Gog e Magog automaticamente são países. Talvez você vai ter um pouco de aula de história, mas a igreja precisa compreender. Automaticamente, irmãos, são países diplomáticos aonde, se um atacar o outro vai ter que autodefender. Então, se os Estados Unidos é aliado de Israel, Irã aliado da Rússia, se continuar esta escalada, já diz o apóstolo, meu Deus, me esqueci o nome dele, Lemar Lapozinho, nomezinho assim, que a tendência do que nós estamos vendo, igreja, é uma escalada para uma terceira guerra mundial. Pronto, Lamartine Possé, eu estava vendo ele hoje. Ele estava dizendo que tudo o que está acontecendo é uma escalada para uma terceira guerra mundial. Porque neste momento agora, muitas pessoas irão morrer. E com a escalada, e se perceba uma coisa que vocês talvez não se aperceberam:
Benjamin Netanyahu fechou a embaixada israelense no Brasil. Só se fecha uma embaixada num país, porque se tem um embaixador de fora no nosso país, ele só vai chamar o cara de volta para o país dele se ele souber que vai ter algum tipo de sinal. Então ele fechou primeiro porque ele já, irmão, vamos orar pelo Brasil. Benjamin Netanyahu disse que Lula pagará um alto preço, porque Lula debochou dos 6 milhões de judeus que foram mortos. Então ele criticou altamente o nosso presidente e disse que o Brasil pagará com suas consequências. Infelizmente, cumpre-se o que diz Provérbios. Provérbios diz que quando o justo governa, a nação se alegra. Mas quando o ímpio governa, a nação, ela chora, ela padece. E aí, vamos lá, seguir para frente. Ele fechou a embaixada no Brasil. Isto nos dá um parecer de que automaticamente uma terceira guerra mundial esteja se instalando. É nesta hora em que muitas pessoas morrerão que o mundo vai clamar por paz. É nesta hora que o anticristo vai trazer o acordo de paz. Então ele dá as portas. Porque, irmãos, se eu vi hoje o soldado Marcelo postando um vídeo lá no grupo da igreja, se aquele vídeo, tenho certeza que comoveu ele, que ele botou umas carazinhas de choro, né, irmão Lidiano? Se aquele vídeo não te comoveu, uma criança chorando, e eu já vi um outro vídeo de um jovem, e ele disse: nós não queremos nada. Eu estava almoçando na minha casa com os meus pais, os meus avós e os meus tios, quando veio o míssil e mataram eles. As pernas do meu pai devem que ser amputadas. Nós não temos mísseis, nós não temos arma. O que nós apenas queremos é viver. Só quer viver. Mas Paulo está falando, alertando a igreja. Glória a Deus. É melhor preto do seu. O som Deus aqui fica estranho. Paulo está alertando a igreja que o mistério da injustiça já opera. Irmãos, como foi lido aqui pelo pastor Moisés, é hora de nós nos despertarmos para o encontro. Olha o louvor que foi entoado. A igreja espera o encontro do noivo. E como será esse encontro, irmão? Jesus estará no céu, o anjo tocando a trombeta e ele dizendo: vem Paula, vem Aparecida, vem Patrícia, vem Eduardo, vem Moisés, vem Luciano, dou glória. É esse encontro que o louvor está falando, irmão. É esse encontro que eu estou aguardando. Você está aguardando esse encontro porque eu estou aguardando ele ansiosamente para ir morar no céu. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, igreja: não tem como a gente deitar a nossa cabeça num travesseiro, como o irmão Marciano colocou aquele vídeo que eu vi e me comoveu também. Não tem como a gente colocar, olha aí, você que está com sua criança no seu braço agora, olha aí, a criança chorando atrás de um prato de comida, porque a miséria está grande, ou seja, o mundo está com os olhos voltados para o Oriente Médio, enquanto a América Latina ainda brinca, ainda zomba, ainda se esquece, né, de que o fim está próximo. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu estou voltando, eu estou vindo, bendito seja o nome do Senhor. O anticristo está aí operando, a mentira se tornou verdade, o engano está prevalecendo. Ei, o evangelho mentiroso está aí. Jesus não vai mais demorar, ele vai voltar, irmão. É só a gente permanecer fiel. Sabe por quê? Ele disse: bem-aventurado aquele que, quando eu voltar, eu achar de pé na minha presença. Ou seja, o mundo está em guerra, o mundo
sinal de insegurança. Porque tem que se cumprir a palavra, irmão. Então o momento não é mais de paz. Não é para a gente temer as bombas. Não é para a gente temer as guerras. É para a gente temer e saber que Jesus está às portas de voltar. Por isso que a gente tem que estar nesse alerta. Às vezes são tantos os sofrimentos, irmão. Eu vi um homem agora, ele zombando de Cristo, e ele dizendo assim, um repórter fez uma pergunta para ele, e a resposta dele foi: você é doido? Eu quero chegar no inferno nu e sambando e tomando cerveja. Um homem desse não sabe nem o que ele está falando, irmão. Um homem desse não sabe nem o que ele está dizendo. Quantos de nós postergamos esse convite que ele está dizendo: ei, vem, ei, venha, ei, esteja na minha presença. Quantos de nós estamos rejeitando? E Paulo estava dizendo: igreja de Tessalônica, se prepare, ele vai surgir, ele vai aparecer, ei, ele vai vir, irmãos. O sistema está aí. Você vê que, por exemplo, já não há mais dinheiro circulando na nossa carteira, ninguém usa mais. Os supermercados estão tudo doido atrás de troco, porque não tem mais dinheiro, o dinheiro está sendo tirado de circulação. É muito pouco quem ainda usa dinheiro em espécie. Agora tudo é só online, tecnologia e tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por quê? O sistema está preparado para a vinda de Cristo, mas a igreja está preparada para se encontrar nos ares. Te prepara, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque Ele está vindo buscar a sua igreja. Te prepara, lava as tuas vestes, lava o teu coração, esteja atento, esteja na brecha. Ei, eu não vou ficar, eu vou subir. Paulo, me perdoa, eu estou me preparando para subir como igreja amada, noiva imaculada, porque essa é a promessa de Deus para a igreja. E só quem acredita que Ele vai voltar, meu irmão, se prepare e o espere com todo o seu coração para o adorar. Ninguém vos engane, porque não será assim, se que antes vinha apostasia. Quantos de nós não conhecemos ou não temos pessoas em nossas famílias que um dia estiveram dentro da igreja e hoje estão frios, morto espiritualmente, afastado, desviado? Ei, sabe por quê? Porque o espírito da apostasia foi lá e tirou aquela força, tirou aquela virtude, tirou aquela fé, tirou aquela alegria, aleluia, do coração deles. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia diz, aleluia, que os escolhidos e os não escolhidos, ele tem uma diferença. Qual é a diferença do escolhido para o não escolhido? O não escolhido, na hora da prova, da luta, da dificuldade, na hora que o sangue bate, ele quer correr, ele quer fugir, ele foge, ele se esconde. E qual a diferença do escolhido? Na hora que a prova vem, na hora que o sangue está escorrendo, mas ele está ali dizendo: enquanto mais me bater, mais eu estou de joelho, esperando aquele que disse que ele é o noivo, é o cordeiro, ele é aquele que vem buscar a sua igreja. Sabe por quê? A promessa não é viver nessa terra, a promessa é viver uma vida eterna no céu, ao lado daquele que prometeu isso para nós. Por isso, guarda a tua coroa, para que ninguém possa roubá-la. Guarda a tua coroa, para que ninguém possa roubá-la. Aleluia.
Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para o cenário mundial, quando nós olhamos para a terra, a gente consegue ter uma dimensão de como tudo se encontra. E deixa eu te dizer uma coisa: não se alegre porque a sua casa está em paz. Isso é maravilha, isso é bom, isso é gostoso. Mas eu estou dizendo no sentido de você não se alegrar a ponto de você ser egoísta, de dizer: não, a minha casa, a minha família está em paz. Mas eu estou dizendo no sentido da gente se lembrar que quando nós estamos aqui agora, criança, irmãos, veja o vídeo, ele está dizendo assim: por favor, parem a guerra, nós estamos aqui, nós não queremos morrer. Pessoas estão gritando, pessoas estão clamando, pessoas estão ali. Mas por que tudo isso tem que acontecer, pastor? Porque a terra virou as costas para o Senhor. Ainda o número que se volta para Ele é pequeno, mas oxalá é louvado seja o nome dEle, que no meio desse mundão e desse planeta, na Vila Perina, Doutor Augusto Ribeiro, número 50, há uma grande pequena multidão que diz que o meu coração não é do mundo, o meu coração é dele, é dele, é dele, é para ele, é por ele que eu estou aqui, eu vivo por causa dele, eu respiro por causa dele, eu ando por causa dele, eu vivo por causa dele, porque ele é dono da minha vida, aleluia, e é o dono da minha transformação. Foi Ele que mudou o teu ser, foi Ele que mudou a tua vida, foi Ele que mudou o teu coração, foi Ele que te tirou lá do lamaçal de pecado. E Ele está dizendo: ei, essa hora não é mais hora de brincar, é hora de vocês estarem preparados. O nó está se apertando, o parafuso está se acochando, mas não importa, quanto mais se acochar, quanto mais quanto mais colocar força para que esse nó possa se acochar, mas nós estaremos na brecha. Glória a Deus. Da oração. Aleluia. Paulo estava dizendo: ei, não se espantem, irmãos, nós chegamos em tempos em que você está falando a verdade, mas você sabia que a verdade não tem mais valor. É complicado, não é? Mas quando você vê algo que é mentiroso, o cara falando a mentira e determinadas pessoas acreditando, aí você não sabe mais o que faz. O que é que eu faço? Estou dizendo a verdade, o cara não acredita em mim. Fui lá, contei a mentira, o cara acredita. O espírito da mentira já opera na terra. O anticristo já está aí, igreja. O Senhor disse: vocês verão sinais, guerra, fome, tempestade, o amor se esfriará, já não há mais amor, o que há são interesses, o que há são prepotências, o que há, irmãos, são ganâncias. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Quando um Tasso Gereissati se candidata, você acha que ele está se candidatando por causa do dinheiro? Não, ele já é um grande empresário, ele tem muitas empresas, é só a questão do poder, de ter o poder, de estar no controle. É isso que as nações fazem. Elas querem se sentir grande em relação às outras nações. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Aquele que é o termômetro do mundo, que se chama Israel, que neste momento está sendo atacado em Tel Aviv, em Jerusalém, aleluia,
cumpre-se uma profecia que todos os países do Oriente Médio ao seu redor querem destruir Israel. Irmão, só para tu ter ideia de uma situação, a população do Irã é 11 vezes maior do que a população de Israel. Mas não sabem eles que Israel tem um leão que está vivo e que peleja por eles, irmão. Oh, glória! É por isso que eles não conseguem vencer um país que é tão pequenininho. Sabe por que? Não há explicação. A explicação é: a mão do Senhor é que guarda e protege e livra aquele povo. Aleluia! É por isso que o inimigo tem raiva de mim e de você, porque ele arma cilada, ele prepara o bote, ele faz tudo e diz assim: já fiz de tudo para destruir ele, para acabar com ele, mas não consigo, não vai conseguir mesmo não, porque quem guarda a gente livra é o Senhor. Aleluia! É ele que guarda, ele é o guarda de Israel, ele não dormita, ele não dorme de dia, ele não dorme de noite, o sol não vai nos molestar. Sabe por quê? Aquele que nos guarda, ele está acordado 24 horas, dizendo: eu que livro, eu que guardo, eu que protejo, eu que abençoo a entrada, eu que abençoo a saída, é eu que dou o livramento. Olha aí que maravilha, que coisa gostosa. É Deus que faz todas as coisas. É só a gente entender que Ele está voltando. Aleluia. E uma coisa eu posso dizer para você: com todas as falhas que eu tenho, com todas as falhas que você tem, mas eu lhe dou um conselho: se prepare, se prepare, se prepare, esteja na brecha, esteja na posição, esteja na oração, esteja na esperança. Aleluia. Sabe por quê? Porque os sinais estão aí. Guarda a tua coroa. Não deixe o diabo roubar. Não deixe o diabo tirar aquilo que você tem de mais precioso, que é a vida eterna. O diabo vai te oferecer fundos e barrancos, mas não troca a tua salvação por um prato de lentilha. Não vende a tua salvação por um prato de sopa. Esaú estava com fome, tinha primogenitura, tinha a bênção do pai, estava com fome. Jacó: não quero saber de primogenitura não, eu estou com fome, me dê esse prato de sopa de lentilha aí. Ah, mas eu dou a sopa, mas você tem que transferir a bênção da primogenitura para mim. Irmãos, a gente não tem que viver o bonito, a gente tem que viver o simples. Você acha que o melhor altar era o de Abel ou o melhor altar era o de Caim? Entre um altar que tem animal sacrificado e um altar que é oferecido frutas, quem é o melhor altar? O do animal sacrificado ou o de cereais? O do animal. Então o melhor altar não era o de Caim. Poderia ser um apresentar ao Senhor, mas o melhor altar que o Senhor queria era o de Abel, porque o de Abel foi de todo o coração. De Abel foi de tudo que ele tinha para oferecer ao Senhor. Nessa noite ofereça, sabe o que? Ofereça um louvor sincero à santidade de Deus. Nessa noite ofereça um coração quebrantado a Ele. Nessa noite ofereça o seu melhor louvor, a sua melhor glória, porque independente de qualquer problema, seja saúde, financeira, pode até ser ameaça de morte, não sei, independente de qualquer coisa, mas esta noite você deitou sua cabeça no travesseiro, você dormiu, você levantou e você está de pé, enquanto esta noite
mais de 70 pessoas morreram com isso. Ei, sabe por quê? Porque eu quero guardar uma palavra do salmista, quando ele diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu quero declarar que a nossa nação, por todas as falhas que ela tem, irmão, mas a nossa nação é do Senhor Jesus Cristo. Você concorda comigo? Então diga comigo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diga: Deus guarda o Brasil, guarda a nossa cidade, guarda o nosso estado e tem misericórdia de nós, ó glória. Então salve em Cristo, irmão. Adora Ele, dá um brado de glória, porque Ele vai voltar, Ele está voltando. Ele está dizendo: ei, eu vou vir te buscar para morar no céu comigo, glória. Você pode se colocar de pé nessa noite? Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha, quando o culto começou, o Senhor me deu a palavra ali de Elias. Assim como a morte naquela panela foi repreendida naquele dia de Eliseu, assim como a morte foi repreendida naquele dia, o Senhor disse: estou eu tirando hoje a morte da panela. Ou seja, o Senhor estava desfazendo algo que Satanás estava preparando, irmão. Aleluia. Mas como eu costumo dizer, o meu Deus, o teu Deus não chega atrás, Ele só chega na frente. Aleluia. Ei, o embaraço no cão hoje está sendo desfeito na minha e na tua vida. Aleluia. Prepararam alguma coisa, mas naquele dia a morte estava na panela, mas o profeta orou e o Senhor disse: estou eu repreendendo. Ei, Deus está dizendo: prepararam um laço, mas não vai prevalecer, porque o Senhor chegou na frente e disse: eu estou quebrando, desfazendo o ninho e a espira da calabai, alabai, o doiotéria, xanai, show, remando minha sou, remai, tu e o tete, remando minha yanai. O Senhor está repreendendo nessa noite, dizendo: estou eu dando vitória na igreja. Porque nós servimos a um Deus que não está morto. Quem está servindo a um Deus que está morto, dá um brado de glória. A igreja está ligada. Mas quem está servindo um Deus vivo, irmão, dê um brado de glória a Ele nessa noite. Ele é o leão da tribo de Judá.